Paz do Senhor, meu querido. Boa noite. Você que está me vendo aí agora, ou vai me ver daqui a pouco nesse vídeo, nessa mensagem. Eu quero compartilhar com você algo muito sério, algo muito interessante. Algo da parte de Deus. E creio firmemente que vai me abençoar e vai abençoar você. Porque eu tive pensando em algumas coisas, tive compartilhando hoje alguns pensamentos com um pastor amigo meu, e tenho muita consideração por ele, tenho grande estima, pela vida dele. Glorifico a Deus por ele ter aparecido em minha vida. Mas hoje me veio um sentimento muito peculiar, um sentimento muito oportuno para falar de uma mensagem que eu meditei há algum tempo atrás no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. E eu vim a meditar nesse texto que eu vou ler para você a partir de uma oportunidade que um pastor em uma certa igreja ele teve. Uma certa igreja bem famosa, uma igreja bem numerosa, muitas pessoas, muitos membros nessa igreja. E esse pastor, ele leu um versículo isolado e levou a igreja a muitas alegrias, a uma euforia muito grande. Eu vou ler aqui o versículo que esse irmão leu. Esse irmão leu em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 15. Ele leu apenas o versículo 7. Está escrito assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isso é verdade, irmão. Isso é uma grande verdade. A palavra de Deus, ela diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. A palavra de Deus também diz que de Deus ninguém zomba, pois tudo que o homem semeia, ele também colhe. Tudo que o homem semear, toda semente que o homem jogar numa terra, ela vai dar frutos, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar frutos. Mas nós temos que analisar que essa semente, tanto faz ela ser uma semente boa, como uma semente ruim. Se você lançar ali uma semente de figos, uma semente de oliveira, se você lançar ali uma semente de laranja, uma semente de uma fruta da mais gostosa que você goste, de uma pera, de uma maçã, você vai colher. Quando você trata bem a terra, quando você lança a semente, e ali você cultiva aquela semente com adubo, com água, você rega, e você vai colher no futuro próximo e algumas frutas, num futuro mais distante, você vai colher essa semente. Você vai colher esse fruto, você vai comer dele. Da mesma maneira, se você plantar uma semente de limão, uma semente de algo que você não goste, você pode trazer aí ao seu pensamento uma fruta que você não gosta,
E que se você plantá-la, você vai colher. Bem assim são as nossas obras. Aquilo que nós fazemos retornará para nós. Quer seja obras boas e quer seja obras más. Existe uma recompensa. E essa recompensa, ela é algo que é inevitável, porque tem uma frase que é usada por muitos homens, inclusive homens de Deus, que a nossa semeadura ela é livre. Deus ele é tão bondoso que deixa a gente plantar o que a gente quer. Mas ele é tão justo que ele nos obriga a comer do fruto da semente que nós plantamos. Isso é muito bom, irmão. Isso é justo, isso é bíblico, isso é bom. Porque primeiro é bom porque vem da parte de Deus. Segundo, porque é justo. E logo que vem da parte de Deus, sem dúvida, é justo. E nós olhamos para esse texto e esse irmão, esse obreiro, esse pastor, segundo ele, né, se apresentou como um pastor. Ele leu esse texto, esse versículo isolado, e logo seria muito bom que você tivesse com a sua Bíblia aberta nesse texto, em 2º livro de Crônicas, no capítulo 15. Eu estou falando aqui do versículo 7, que diz assim: não desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas obras terão recompensa. E ele trouxe esse versículo a uma espécie de sensacionalismo, e ele fez a igreja entrar em uma euforia, e muitos gritos de glória, e algumas irmãs começaram a pular ali no suposto espírito, e começaram a falar em outras línguas, uma língua estranha, né? E foi mais de 10 minutos ali, né? Com esse versículo retirado de todo um contexto. Eu vou ler para você esse contexto. Retirado de todo um contexto e feito uma oportunidade de 10 a 15 minutos para fazer a igreja entrar em um estado de euforia, em um estado de prazer carnal. Essa é a grande realidade. E assim, o culto foi tocando e enquanto ele estava ali com a sua oportunidade, uma breve saudação que eu acredito que não passou de 15 minutos, mas foi bem suficiente para me ler todo o texto e começar a analisar o quanto o ser humano mal intencionado ele é esperto e sagaz. Quando eu li os versículos, a partir do versículo 1, eu fiquei assustado com a sagacidade do diabo dentro das igrejas, dentro das congregações, dentro das lojas que estão abarrotadas de pessoas com a placa dizendo que ali é algo de Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. Quero que você acompanhe comigo com muito cuidado. Por que eu digo com muito cuidado, irmão? Eu digo com muito cuidado porque a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, ela não é um gibi, ela não é um conto da carochinha, não é uma história escrita por escritores infantis que escrevem algo para crianças dormir. Não, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. No livro de Hebreus está escrito isso, na carta aos Hebreus, que ela é mais cortante do que uma faca de 2 fios, que corta entre a alma e o espírito e entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então nós temos que caminhar devagar e com cuidado pelas escrituras, porque está escrito assim o versículo 1 do capítulo 15.
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. O Espírito de Deus. A palavra está dizendo aqui que veio o Espírito do Senhor Deus, o Altíssimo, sobre esse homem. Não era um espírito qualquer, não era um anjo, não era um espírito enganador, não, era o Espírito de Deus. Fique bem claro que aqui quem falou essas palavras foi um profeta através do Espírito de Deus. E saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, a todo o Judá e a Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Meu irmão, isso é muito grave, irmão, isso é muito sério. Por isso que eu estou aqui, irmão, às vezes eu fico pasmo a falar dessas coisas com você, porque a minha intenção aqui, meu querido, a minha intenção, o meu ministério, o que Deus me chamou como um pregador da palavra de Deus, foi para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Foi para abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados. Foi para tirar as cortinas e tirar a venda daqueles que estão sendo manipulados por homens fraudulentos e maldosos. Porque eu não acredito que esse homem não leu esse texto, irmão. Eu não consigo acreditar que ele não leu esse texto. Eu não consigo crer que esse homem abriu esse texto aqui e bateu o olho apenas em cima do versículo 7. Eu não acredito que o Espírito de Deus usou esse homem e tomou conta da mente, do coração e das mãos desse homem para ir apenas no versículo 7, quando aqui tinha coisas muito mais importantes do que apenas colher recompensas. Você está me entendendo? Como isso é grave, isso é sério. Como eu disse para você, a gente precisa caminhar sobre a palavra de Deus. A gente precisa caminhar com nossos olhos nas letras desse livro com cuidado. No entanto, pessoas irresponsáveis estão tomando posse dessas palavras para enganar pessoas. Homens mal intencionados, irmãos. Inclusive, muitos deles eu conheço. Inclusive, alguns deles me expulsaram de igrejas onde eu congreguei. Inclusive, homens como esse me chamavam de falso profeta. Me chamavam de algo que um matador de vidas, que matava as ovelhas dele. Você está matando os sonhos das minhas ovelhas. Meu irmão, ninguém vive de sonho, não. A gente vive de atitude. Sonhar é bom. Desejar as coisas é bom. Mas nós temos que ter atitude, temos que ter uma mentalidade menos fértil do que esse povo está tendo dentro desses templos. E vamos continuar caminhando pela palavra de Deus. Eu vou repetir aqui o versículo 2 para que você venha ter temor. Para que nós venhamos ter temor, irmão, antes de nos aproximar de Deus, como a maioria esmagadora das pessoas se aproxima, apenas para conseguir realizar sonhos, apenas para conseguir realizar desejos carnais. Pastor, mas é pecado? Qual o problema de eu querer realizar meus desejos, meus sonhos, minha casa, meu carro? Meu irmão, não tem problema. O problema é você fazer de Deus, como disse um amigo meu, o pastor, como um gênio da lâmpada mágica, que ele não quer saber as vontades desse gênio. Ele não quer saber as vontades, se esse gênio tem vontade, se esse gênio tem seus próprios desejos, seus próprios ideais, se ele tem os seus próprios projetos e decretos e leis. Ele não quer saber. Ele quer saber que ele vai fazer os pedidos dele e vai ser atendido. Isso sim é uma ofensa a Deus.
Isso não é uma lâmpada, isso é um livro sagrado que foi escrito e inspirado pelo Espírito de Deus. Está escrito aqui no versículo 1 desse capítulo que veio o Espírito de Deus a esse homem filho de Obed e saiu ao encontro e disse: ouve-me, toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Deus não é menino, Deus não é um palhaço. As pessoas entram para uma religião, uma congregação, uma denominação, e elas pensam que está ali é um mercado. Pensa que ali é um shopping. E lá em cima do altar está um homem que diz que ali tem um Papai Noel que está disposto a presentear, independente das obras daqueles que estão ali para buscar o presente. E nós estamos vivendo esses dias terríveis, e já vivemos isso há muitos anos atrás, há séculos atrás, mas eu vou falar uma coisa para você. Se você nasceu de 30 anos para cá, se você é uma pessoa que tem 20, 22, 25, 30 anos, existe uma grande possibilidade dessa ser a primeira vez que você está ouvindo uma palavra de Deus verdadeira. Existe uma grande possibilidade de você nunca ter ouvido o Evangelho. Existe uma grande possibilidade dessa ser a primeira vez que você está ouvindo algo de Deus. Porque o que as pessoas têm ouvido por aí são mensagens antropocêntricas, mensagens para agradar os homens, mensagem para agradar a carne das pessoas, o ego das pessoas, para inflar o ego e encher as pessoas ainda mais de orgulho e de soberba, encher as pessoas mais ainda de maldade, mais do que elas são más, mais do que elas já são orgulhosas, invejosas e malignas. As tornam muito mais ainda esse tipo de mensagem arrancado de um contexto para trazer às pessoas uma esperança sem fundamento, sem apresentar esse Deus que quer verdades, esse Deus que quer comportamento cristão, esse Deus que quer vida de verdadeira com Ele. Que Ele está dizendo aqui, ó, o vosso Deus não vos deixará enquanto vocês não o deixarem. Existem pessoas que frequentam a igreja há anos e elas nunca estiveram no centro da vontade de Deus. Elas estiveram sempre no centro da sua vontade. E achareis, porém, se o deixares, também os deixará. Tem um pessoal aí que o negócio deles é... O único atributo de Deus que eles conhecem é o amor de Deus. Eles não conhecem a ira de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Eles não conhecem esses atributos. Se eles conhecem, é uma coisa superficial. Mas uma coisa, o atributo que eles amam é o amor de Deus. Porque no entendimento deles é um Deus que ama e que não castiga e que não abandona, né? Que não vem com juízo nessas pessoas. Que não tem vontades, que não se aborrece, que não se zanga, que não dá vontade nele de destruir toda a terra, de acabar com tudo, porque a palavra de Deus diz que justiça e juízo é a base do seu trono, e ele é um Deus que se ira todos os dias. E estamos aí romantizando, né? Estamos aí vendo as pessoas romantizarem o evangelho como se Deus fosse igual aquele endemoniado que blasfemou de Deus. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando, tal de Armandinho.
O cara não tem o que fazer, meu irmão. Pelo amor de Deus, deixa Deus fora desse negócio. Ele quer viver pro mundo, ele quer cantar músicas do mundo, ele canta imundo, não fala o nome de Deus. As pessoas, elas não conhecem a Deus, por isso elas blasfemam tanto de Deus. O que mais tem dentro de congregações é palavras de blasfêmia. E o texto continua. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Meu pai. Meu irmão, o que esse texto está dizendo aqui, irmão? Não está dizendo aqui, só terminando aqui, sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Eu vou falar para você uma revelação que Deus me trouxe aqui nessa parte A. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Não está dizendo aqui que esteve por muitos dias sem Deus algum. Não está dizendo aqui que eles esteve por muitos dias sem Deus. Está dizendo aqui que eles estiveram por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Está dizendo aqui que eles estavam cultuando um falso Deus. Está dizendo aqui que eles estavam cultuando demônios. Estavam cultuando entidades, estavam cultuando coisas que não eram Deus, imagens, esculturas, vultos, sonhos mirabolantes, falsos profetas, entregando a eles revelações mentirosas. Está escrito aqui que estavam muitos dias sem o verdadeiro Deus, ou seja, estavam com o falso Deus, um falso espírito, um espírito de engano. O que você vê hoje em dia, irmão? O apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos as pessoas estariam dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não é dentro dos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, não. É dentro dos templos que se dizem de Deus, das igrejas, cultuando um falso Deus, cultuando, como eu disse, um Papai Noel barbudo, aposentado, que fica ali disposto a entregar presentes. E tá tudo bem, estamos indo para o céu. Meu irmão, não estão indo para o céu. Essas pessoas estão indo a passos largos ao inferno. São guias cegos guiando outros cegos e ambos cairão na ribanceira, no abismo. Nós estamos vivendo esses dias, meu irmão, e você precisa abrir os seus olhos. Você precisa abrir o seu coração para a verdadeira palavra de Deus. Abra o seu coração para o verdadeiro Deus, irmão, porque o Deus que você está ouvindo por aí, principalmente na televisão, e 95% dos programas de rádio, não é o Deus de Israel, irmão. Não é esse Deus aqui que encheu o Azarias do espírito dele, não é. E vamos em frente. E sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. As pessoas desprovidas de conhecimento, sem lei, sem direção. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, que você que não gosta de leis, você está perdido. Porque primeiro, as leis elas existem para nos proteger. Por que não pode dirigir sem cinto de segurança? Se for pego sem cinto de segurança, você vai ser multado. Ah, é para tomar direito? Não, irmão, é para proteger. Claro que o governo, quando ele é corrupto e miserável, ele realmente ele abusa dessas táticas, dessas leis, para fazer delas táticas para ganhar dinheiro. Se você bater um carro a 60 por hora, a mais de 60 por hora sem cinto de segurança,
você estoura o seu peito no volante, a sua cabeça no para-brisa e você quebra o seu pescoço. Acabou aí a graça. Por que não pode dirigir bebendo? Tem tanta fiscalização. São para nos proteger. Essas leis são para nos proteger. Da mesma maneira, as leis do Senhor. Não quero que faz isso, não quero que faz aquilo. Não é que não pode, irmão. Você pode fazer. Você pode. Você pode ficar à vontade. Você pode ter 3 namoradas, você pode ter esposa e amante, você pode viver na prostituição, você pode viver do jeito que você quiser, na gandaia. Tudo que você quiser fazer, você pode. Você pode. Para começo de história, esse negócio de pode e não pode é coisa de religioso. Quando diz assim, eu não posso fazer, você está querendo fazer, mas não faz com medo de ir para o inferno. Você está preso. E o evangelho é liberdade. Você pode fazer. Você só não pode entrar no céu fazendo essas coisas. A grande diferença de quem que pode fazer e não faz, eu posso fazer, mas eu não faço. Eu não faço porque eu sei que eu aborreço o Deus que entregou o seu filho numa cruz para salvar a minha alma. Ele abriu os meus olhos e o meu entendimento para me mostrar que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo já está perdido e que ele tem uma pátria vindoura para nós. Não é porque tem o inferno, irmão. É porque tem o céu. É por isso que nós obedecemos a ele. Obedecemos a ele porque ele se entregou por amor de nós. E nós, por gratidão, meu irmão, imagina você com seus filhos devendo a um agiota uma quantia de $100.000. E ele vem até sua casa e fala, se você não me pagar agora, eu vou levar seus filhos e fazer deles escravos. Aí chega um homem e fala, não, eu vou pagar a dívida dele. Qual é o seu sentimento para com esse homem que pagou sua dívida, irmão? Para não levarem seus filhos a serem estuprados, a serem escravizados. Não é ser grato, não é fazer qualquer coisa que esse homem te pedir. Salvo, claro que não, coisas injustas, porque esse Deus não é injusto. São leis para o nosso bem. Do mesmo jeito que não havia sacerdotes naquele tempo, hoje também não está tendo quase mais nenhum. E aonde você vê uma igreja que tem um sacerdote de Deus, um servo de Deus, um pastor de Deus, que prega a palavra de Deus na íntegra, genuinamente, ali apenas tem 5, 8, 10 pessoas. Que muitas das vezes as contribuições não dão para pagar nem a metade do aluguel daquele espaço. Por isso que você vê a maioria esmagadora das igrejas que estão abertas hoje em dia são igrejas que pregam mentiras. Que as pessoas tiram a mão dos seus bolsos cheios de dinheiro para entregarem um altar ou colocarem um gasofilácio para receber 100 vezes mais. Elas não contribuem porque elas querem ver o bem daquela congregação, o crescimento, uma cadeira melhor, um som melhor. Não é porque elas querem ver, que elas querem contribuir, não. É porque elas querem receber em troca. É porque é isso que é ensinado. É ensinado a cada vez elas ter mais ganância. O ensinamento traz cada vez mais desejo de multiplicação de bens. Essa é a grande verdade que muitas pessoas não querem ver, inclusive você que está me vendo agora. Vamos continuar caminhando pelas Escrituras. Nós vamos até o versículo 7. Mas, quando na sua angústia quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, tu buscava e o achava. Quantas pessoas estão angustiadas, irmão? Busque ao Deus de Israel.
A palavra de Deus diz que me buscais e achareis, quando me buscardes de todo o coração. Com o coração com interesse apenas em achá-lo. Com o coração interessado apenas em buscá-lo, achá-lo e receber da parte dele o que ele tem para nos dar. Quer seja espiritual, quer seja material. Não ir a ele buscando coisas materiais, com o coração cheio de ganância, com o coração cheio de desejos carnais, porque não o achará. E vamos mais para frente. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. O que você quer que eu fale mais, irmão? Deus os conturbava com angústia. Não havia paz naquela terra, nem para quem entrava, nem para quem saía. As pessoas se despedaçavam nos meios das cidades, porque não tinha Deus no meio deles. Porque eles não buscavam a Deus, eles buscavam as coisas que os falsos profetas ensinam a buscar. E somente os falsos profetas prosperam. Porque você, com a sua santa ignorância, com a sua maldita ignorância, você não lê as escrituras. E você entrega toda sua renda nas mãos desses canalhas. E eles compram carros novos, e casa nova, e móveis de última geração, e celulares, e mais coisas, e por aí vai. E você continua na mesma situação. Porque você está adorando um falso Deus, irmão. Porque você está adorando a Mamon, o Deus do dinheiro. E por você adorar a Mamon, o Deus do dinheiro, esse Deus está trazendo a você angústia. Porque você não confia nele. Você apenas quer aquilo que ele tem para dar, o ouro e a prata. Mas ele diz no texto que meu é o ouro, meu é a prata, eu dou a quem quero. Então não adianta você ficar perdendo seu tempo com essas coisas. O que eu exorto e admoesto você a fazer é buscar a Deus de todo o coração. E quando busca a Deus de todo o coração, você o achará, porque está escrito aqui, inclusive nesse texto. E está escrito que se você o deixar, ele também te deixará. E está escrito que aqueles que me buscam, acham. Aqueles que procuram nas escrituras conhecer esse verdadeiro Deus, eles têm êxito nas suas vidas espirituais. Eles são curados de enfermidades, eles são curados de depressão, eles são salvos e eles são prósperos financeiramente. Também tem vida tranquila, vida honrada, onde você não vive devendo a todo mundo. Ah, mas eu ainda busco a Deus de todo o coração. Vai chegar o momento, é onde a gente chega no versículo 7. Agora sim nós podemos falar do versículo 7, mas eu falei já um pouco. Não desfaleça. Ah, mas tem muito tempo, pastor, que eu estou buscando, que eu oro, que eu jejuo, que eu busco, eu guardo os meus olhos, guardo os meus pensamentos, eu amo a Deus, eu tenho uma vida reta, uma vida santa, e até agora não desfaleça as suas mãos, continue trabalhando. Continue trabalhando, irmão.
não desfaleça as obras de tuas mãos. Vou ler o texto, versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Versículo 8. Ouvindo, pois, essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Versículo 9. Ajuntou a todo Judá e a Benjamim e com eles, e estrangeiros de Efraim, Manassés, e disse Simeão, porque de Israel viram. Tá, vamos ficar no versículo 8. Olha o que ele fez, irmão. Ele ouviu essas palavras. Olha, meu irmão, versículo 8 é tremendo. Ele ouviu essas palavras, ele ouviu que Deus os deixaram, porque eles deixaram a Deus. Eles viram que Deus estava trazendo, o próprio Deus estava trazendo angústia àquela cidade, àqueles moradores, ao coração deles, porque eles abandonaram, estavam servindo a outro Deus, adorando a outro Deus, né? Eles não tinham pastores, eram ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Quantas estão desse jeito? Ah, mas meu pastor, meu irmão, ele prega a palavra de Deus, ele prega o evangelho, ele ensina você a ter uma vida, a ser um bom esposo, um bom filho, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão, ensina? Não, então ele não é um pastor de Deus, ele é um mercenário. João 10. O mercenário veio para matar, roubar e destruir. Ele é um mercenário, ele quer seu dinheiro. Ele não quer a salvação da sua alma, muito menos da dele. Ele é bandido. Só que no lugar de uma arma, ele carrega uma Bíblia. Abre seu olho, irmão. Olha o versículo 8. Eles se arrependeram, eles viram que a solução não tem solução. Não tem solução, irmão. Não tem outra saída a não ser Deus. Olha aqui o que eles fizeram, versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras do profeta filho de Obed, esforçou-se. Meu irmão, o reino de Deus é tomado à força, por violência. Você não quer, mas você faz. O corpo não quer, mas você não. Lutar contra o pecado é lutar contra todas as coisas que nos afrontam todos os dias. E esforçou-se. Versículo 8. Esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara e não tem. Tire as abominações, pare com essas coisas, sabe, se arrependa de ser essa pessoa que você é, irmão. Olha aqui o arrependimento, o evangelho, de novo aqui. Não está no Novo Testamento, não, está aqui no Antigo. Esforça-te. Se arrependa das suas abominações. Se arrependa das suas mazelas. Se arrependa de ser um mau esposo, de ser uma péssima mãe, uma péssima esposa. Se arrependa de ser um péssimo filho, que você sabe que você é. Se arrependa de ser um sem vergonha no meio da rua, um péssimo funcionário, manipulador, que vive morcegando no serviço. Se arrependa de ser um ladrão que rouba na empresa, usurpa a gasolina da empresa, o parafuso no almoxarifado que você pega e não é seu, é roubo. A internet do vizinho que você furta é roubo, ladrão. Enquanto você não se arrepender dessas coisas, Deus vai vir com angústia. A recompensa, irmão, a recompensa. A recompensa pelo bom plantio é uma boa recompensa.
A recompensa pelo pecado é a morte, angústia, trevas. Existe recompensa para tudo, irmão. Em nome de Jesus. Essa é a grande verdade que muitos estão vivendo. Ovelhas desgarradas, um rebanho. Infelizmente, muito desses rebanhos são bodes sendo apacentados por lobos. Mas ainda há ovelhas no meio desse rebanho de lobos, no meio desse rebanho de bodes. Ainda há ovelhas do Senhor, porque Ele mesmo disse, ainda tem algumas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Elas ainda virão, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e você pode ser uma delas. Ouça a voz do Senhor. Se arrependa dessas mazelas, irmão. Comece a ler as Escrituras, comece a estudar a Bíblia, para que você possa alcançar o favor do Senhor, e o primeiro deles é a vida eterna. Assim que você crê no Senhor Jesus, é salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas se você crê no Senhor Jesus, aquele que veio trazer salvação, Ele não veio trazer carro, Ele não veio trazer casa, Ele não veio trazer mansões, Ele veio trazer provisão e salvação. Vou inverter essas palavras. Ele veio trazer salvação e provisão. Ele não veio trazer riquezas, Ele não veio trazer fama, Ele não veio trazer vida de estrela. Você que está querendo ser estrela, aproveita, viu, irmão? Aproveita e seja estrela. Porque depois você vai virar uma brasa no inferno. Se você não quer nada com Deus, você quer brilhar, pode brilhar. Porque a palavra de Deus diz que o seu galardão já está recebido. Você já recebeu o seu galardão. Agora você, irmão, que está ouvindo essa palavra e essa palavra está mexendo com você, reflita. Reflita sobre as palavras que você tem ouvido em cima dos altares, ou na televisão, ou nos programas de rádio. Jesus não veio trazer riqueza. Ele veio trazer salvação, provisão, livramento. Pense nessas palavras. Pense nessas palavras, porque essas palavras elas vêm de Deus. Essas palavras vêm direto do reino de Deus. O Espírito do Senhor trouxe essas palavras para mim e para você nessa noite. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até a próxima.